Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o jovem rico. O texto serve como base para o nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 19, versos 21 e 22, que diz assim: Respondeu Jesus, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sem sombra de dúvida que essa é uma das histórias mais conhecidas nos evangelhos. É tanto que a importância desse texto é tão grande que foi reproduzida pelo menos nos três evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Quando olhamos aqui para esse texto, descobrimos que Jesus, ele realmente se preocupava com aquilo que vai no nosso coração. Você não encontra outro momento nas Escrituras Sagradas em que o Senhor Deus manda que as pessoas ricas vendam tudo que têm e deem aos pobres. Você encontra aqui um rapaz que ele é jovem, ele tem uma vida bem organizada, uma vida financeira de destaque no meio da sua geração, até porque ele é apresentado como sendo jovem e rico. Normalmente um indivíduo chega ao final da vida nessa condição, mas esse indivíduo, ele é jovem, ele está no começo da vida e ele é muito rico. Ele também tem preocupações espirituais, o que nos mostra que, apesar de ser um indivíduo rico, ainda faltava alguma coisa no seu coração. Nessa perspectiva, ele vai até Jesus e ele vai dizer: Senhor, o que eu faço para poder conseguir herdar a vida eterna? Me diz qualquer coisa. E o Senhor lê o seu coração. Ela não menciona que Jesus leu tudo o que havia por dentro do coração daquele indivíduo e percebeu que ele havia cometido um dos erros mais tremendos que a humanidade pode cometer. Ele havia colocado no centro do seu coração, no trono do seu coração, as suas riquezas. Eu acho muito interessante a forma como Salomão, no livro de Eclesiastes, ele descreveu a questão das riquezas. No capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai mencionar que tudo é vaidade, ele cita um monte de coisas. Ele vai mencionar que tudo aquilo que ele desejou, ele foi atrás e conseguiu. Ele quis ser o mais rico, ele conseguiu. Ele quis ser o mais sábio, ele conseguiu. Ele quis os prazeres e tudo o que ele imaginou que houvesse a possibilidade de se experimentar, ele experimentou. Mas no final da vida ele descobriu que tudo era vaidade, tudo era um vazio, era correr atrás do vento. E nisso ele vai mencionar que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, mas colocou no coração do ser humano a eternidade. Na verdade, no hebraico, a ideia é de um espaço que é eterno. Ora, um espaço eterno só pode ser preenchido por alguém que igualmente é eterno. E aqui está o grande problema daquele jovem e de muita gente hoje em dia. Deus, quando nos criou, Ele nos criou de uma forma em que nós só podemos nos sentir completos quando temos no nosso coração o Senhor Deus. Nós somos criados com um propósito. Aquele rapaz havia colocado no trono do seu coração as riquezas. E Jesus, percebendo isso, ele olhou para aquele rapaz e disse: faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E depois vem, segue-me e você vai ter um tesouro no céu. O que mais me choca é saber que esse rapaz, ele deixou o Senhor e foi tocar a sua vida, foi cuidar das riquezas, porque as riquezas eram mais importantes, mas ele saiu triste da presença do Senhor. Não existe uma maneira de podermos ser completos sem Deus no centro da nossa vida, no nosso coração. O que mais é triste no meio dessa história é que poucos anos mais tarde, no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, e foi destruída, todos os bens que havia na cidade foram saqueados. Esse rapaz, ele estava acumulando tesouros para si aqui na terra, tudo que era importante para ele estava aqui. Ele não se sentia feliz, mas ainda assim se apegou às suas riquezas. E exatamente por conta disso, acabou perdendo tudo que possuía
inclusive a felicidade. Que história trágica! Talvez tenha sido exatamente por isso que os evangelistas, de forma unânime, resolveram colocar essa história diante dos seus leitores para que eles pudessem perceber que não faz sentido viver uma vida centrada nas riquezas, achar que as riquezas são mais importantes do que as pessoas. Jesus vai colocar aqui diante desse jovem exatamente isso. Eu acho muito interessante aqui uma frase que vai aparecer no nosso guia de estudos que diz assim: que troca terrível, não foi? Que triste exemplo de alguém que não seguiu o princípio da gratificação adiada. A ideia dessa questão da gratificação adiada é a ideia de que você vai ter tesouros no céu. Você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que realmente importa, a felicidade eterna, não passageira, você vai ter no céu junto com o Senhor. Esse rapaz resolveu viver o aqui e o agora e deixou passar a oportunidade da sua vida. Mas mesmo aqui e agora, mesmo que possa parecer alguma coisa muito boa, sem Cristo no centro não vai fazer sentido. Ele optou pelas riquezas, mas até mesmo essas ele acabou perdendo alguns anos mais tarde, quando os romanos invadiram o país. A grande questão que se interpõe diante de nós é: o que realmente tem valor na nossa vida? O que realmente importa para nós? As pessoas são mais importantes do que as coisas? Ou as coisas são mais importantes que as pessoas na sua vida? Reflita sobre isso. Tome uma postura e deixe que Deus seja Deus na sua vida e que o trono do seu coração seja ocupado exclusivamente por Ele. Eu quero orar contigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que é a Tua vontade para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?